Bom, boa tarde a todos. Nós somos da matéria de questões ambientais globais. Quem vem dando é a professora Maria Cleófia Valverde. Nós somos do grupo de resíduos sólidos e vamos tratar especificamente sobre os impactos da implementação do CNIR e do PNRS. Bom, para poder conversar um pouco sobre isso, a gente chamou duas pessoas que atuam na área e estão trabalhando atualmente em empresas que tem essas áreas, e a gente trouxe para poder saber um pouco mais da experiência delas dentro da empresa, como que é esse dia a dia, quais são as dificuldades que eles enfrentam, porque sabemos que nem tudo são flores, a ideia em si é boa, mas na aplicação a gente quer saber quais são os problemas reais que a gente enfrenta. Conosco nós temos a Esther Ribeiro, engenheira ambiental e sanitarista, ela é gestora ambiental com MBA em gestão integrada de resíduos sólidos. Boa tarde, Esther. E conosco também temos a Carol Sorrente, ex-aluna da UFABC, também engenheira ambiental e urbana, e com mestrado em ciência e tecnologia ambiental. Bom, a gente vai... Pode passar, por favor, Isa. Bom, a gente estruturou essa apresentação em 3 etapas. Primeiro, a gente vai contextualizar a política nacional dos resíduos sólidos, contextualizar esses tópicos para vocês conseguirem entender um pouco mais sobre esse mundo. Depois a gente vai abrir para conversa com os dois convidados, a gente vai saber um pouco mais da experiência deles, do que eles acham, e a gente separou algumas perguntas aqui para fazer a respeito, algumas dúvidas comuns que a gente encontrou. Por último, a gente vai fazer um encerramento e disponibilizar para vocês, caso vocês tenham alguma pergunta extra que a gente não mencionou e coisas do tipo, vocês podem enviar para a gente, que a gente estará enviando aos palestrantes e retornando assim que possível. É isso, pessoal. Bom, boa palestra para todos. Vamos lá. Boa tarde a todos. Eu sou a Isabela e eu vou fazer uma breve contextualização da gestão de resíduos sólidos no Brasil. E para início de conversa, é importante a gente destacar 2 leis marcantes, né? Considerando a gestão de resíduos sólidos no Brasil. Em 2010, a gente teve a implementação da lei, né, o início da implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei 12035. Só que antes disso, a última lei, onde nós falávamos a respeito de demandas de meio ambiente, e não especificamente de resíduos sólidos, foi a Lei 9605, de 98, ambas as leis federais, se aplicando a todo o território nacional. Então, a gente vê que essa diferença de 12 anos entre as leis, ela demonstra um grande crescimento no conhecimento da gestão de resíduos sólidos e uma programação sólida do que o Brasil espera para os próximos anos, para as próximas décadas, mais especificamente. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, na Lei 12035, de 2 de agosto de 2010, ela altera essa lei de 98 e ela traz para a gente um dos conceitos mais importantes quando a gente fala de resíduos sólidos, a gestão integrada. Então, para todos que assistem esse webinar, uma gestão integrada, ela vai além das questões ecológicas, ela vai muito além. Ela trata sobre as dimensões políticas, econômicas, meio ambiente, cultura e a sociedade em geral. Tudo sob a premissa de um desenvolvimento sustentável da sociedade. Então, esse foi um dos passos mais marcantes na gestão de resíduos sólidos no Brasil. Daí, a lei traz mais aspectos a respeito disso. A lei ela traz diversos artigos, né? E é claro que o objetivo aqui não é a gente estudar um por um. Porém, eu vou trazer ao longo dessa contextualização alguns artigos que destacam para nós algumas práticas que a gente vem tomando, né? Nós, como futuros ou engenheiros ambientais, provavelmente vamos nos deparar com essas situações ao longo da nossa carreira. Então, é importante a gente entender alguns aspectos chave, né, dessa lei. Então, o artigo 7º, como eu havia comentado, mostra para gente ali que um dos objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ou PNRS, é a não geração, redução, reutilização e reciclagem e tratamento dos resíduos. E, além disso, a disposição final ambientalmente adequada. Isso é importante para nós, porque a partir daquele momento,
a federação não permitia mais a disposição inadequada, como em lixões a céu aberto, como a gente via em décadas anteriores, né? Com o crescimento, a expansão das cidades, a gente viu o aumento da disposição inadequada. E essa lei bota um fim a esse tipo de atitude. Então, esse foi um grande marco dessa lei. Um segundo tópico desse mesmo artigo mostra como se daria para colocar em prática o que ela estava propondo. Então, a gente vê que ela diz que a articulação ela deveria ser feita entre o poder público e o setor empresarial. Então, o que isso mostra para a gente? Que a cooperação entre esses dois poderes, a partir de agora, era obrigatória. Não é somente o poder público que tem a responsabilidade sobre o destino ambientalmente adequado dos resíduos. O setor empresarial também tem responsabilidade, trazendo também outras leis, leis estaduais, leis municipais derivadas da PNRS, trazendo a importância e deixando claro o que as indústrias e comércios, enfim, o setor empresarial como um todo, teria de responsabilidade dentro da aplicação da PNRS. Outro tópico importante também é o artigo 8º, que ele mostra que entre os instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, um deles é o SINIR. SINIR é a sigla para Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos. E este é um dos temas da nossa palestra, que falaremos um pouco mais adiante. Mas aqui fica registrado que lá em 2010 isso já era previsto, há 11 anos atrás. O artigo 12º também traz para nós que este sistema, SINIR, ele deveria ser organizado de maneira conjunta entre estados, Distrito Federal, municípios e a União. Então, qual era a proposta quando foi implementada a PNRS, lá em 2010, onde existisse um sistema integrado, onde toda a movimentação de resíduos dentro do território nacional pudesse ser registrada. Então, lá em 2010, a gente viu isso, né? Quem trabalha com área ambiental desde aquela época ou acompanhou as mudanças desde então, com certeza sentiu um enorme impacto, porque o que estava sendo proposto era um grande projeto, né? A gente conseguir identificar movimentações desde a menor cidade do Brasil até a maior. Então, e tudo dentro do mesmo sistema. A gente está falando de um sistema integrado. Então, isso foi o que foi proposto para nós lá em 2010 pelo governo federal. Outro tópico importante que passou a ser registrado e passou a ser classificado foram os próprios resíduos. O artigo 11º, ele traz para nós toda a listagem e a descrição dos tipos de resíduos considerados a partir daquele momento. Então, o que ele traz para nós nesse artigo é demonstrar o que se enquadra em cada categoria e quais são os tipos de destinação adequada para cada um deles, né? Então, para quem tiver interesse em ter esse conhecimento, mesmo não sendo da área ambiental, eu acho legal procurar, né? A gente pode disponibilizar, né, no final dessa apresentação, junto com a própria apresentação, a lei para dar uma olhadinha, principalmente no artigo 11º, para entender um pouquinho melhor qual é a visão macro a respeito dos resíduos que nós, como sociedade, geramos, né? Então, mesmo que a gente não trabalhe, por exemplo, numa indústria, a gente, como consumidor, também ali é corresponsável, né? Então, é legal a gente entender toda a listagem de resíduos que está envolvido dentro da sociedade. O artigo número 30, ele mostra para a gente, trazendo o primeiro conceito que a gente trouxe, né, de responsabilidade integrada, ele traz para nós também, falando que, a partir daquele momento, estava definido pela União que a responsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos não era mais individual, era compartilhada. O que isso significa? Que não é porque a gente, no caso de um grande fabricante, não é porque ele fabricava os produtos e entregava para outro fornecedor que a responsabilidade de qualquer resíduo naquele sentido tinha deixado de ser dele, e assim sucessivamente. O que a gente vê é que a partir daquele momento, todos nós, seja pessoa pública, pessoa privada, pessoa consumidor, gerador,
né? Seja pessoa física ou pessoa jurídica. Todos nós, como membros da sociedade, passamos a ser responsáveis de uma maneira compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. E muitas coisas que a gente vê hoje no nosso dia a dia fazem parte desse sistema e a gente, como indivíduo, não enxerga, né? Então é interessante a gente entender como a idealização da responsabilidade compartilhada chegou até o consumidor final, né? Então também é interessante para aqueles que tiverem interesse, né, de entender um pouquinho mais sobre isso, também podem ficar à vontade para nos procurar. Agora, fazendo uma breve contextualização dos pontos altos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, lembrando ali de um dos artigos onde fica mencionado claramente que seria necessário implementar um Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão de Resíduos Sólidos, surgiu o CNIR. CNIR é a sigla para essa frase que eu acabei de comentar, né? E o CNIR é um portal do governo, onde na sua descrição, conforme está aqui no slide, entre aspas, mostra para nós que a sua premissa é ancorar a PNRS. Então, ele é uma das bases, uma das chaves para execução da PNRS em sua plenitude, junto com outros sistemas de informações sobre o meio ambiente. Mas o que é o Sistema Nacional de Informações, né? Para o que ele serve? Bem, de maneira bem breve, a partir de 1º de janeiro de 2021, então, aproximadamente 4 meses e meio atrás, a gente teve a obrigatoriedade, a partir daquele momento, de fazer movimentações de resíduos, né, entre geradores, transportadores e receptores, através do registro nesse sistema. Então, o próprio sistema descreve, né, que a partir daquele momento seria obrigatório para que qualquer empresa de qualquer porte e de qualquer resíduo que gerasse resíduos que vá fazer a destinação final em destinadores licenciados deveriam fazer esse cadastro, né? Então, essa é a premissa geral. É claro que nós temos alguns casos descritos pela PNRS e até citados pelo CNIR, onde não seria obrigatória a utilização. Mas, no geral, é qualquer empresa, qualquer resíduo, qualquer quantidade. E como funciona o ciclo do Manifesto de Transportes de Resíduos, que é o documento oficial emitido pelo CNIR? Bem, esse documento ele serve para ligar gerador, transportador e destinador. De que maneira? O gerador, então uma empresa A, ela gera um volume de resíduos, pode ser um resíduo reciclável, por exemplo, resíduos de metais, resíduos contaminados, resíduos ambulatoriais, enfim, dentro daquela lista que eu citei alguns slides atrás. Ele vai emitir esse documento nesse sistema, informando o tipo de resíduos gerados, quem está transportando, quantidade, forma de envio e para onde seria feita a destinação final, e qual a forma da destinação final. O transportador, ele deve se cadastrar no sistema para informar que tem as licenças ambientais necessárias para o transporte dos resíduos. Então, o gerador, ele menciona quem está transportando aquele resíduo até o destinador final. Este destinador, ele recebe, né, esse documento e ele emite um certificado indicando que aqueles resíduos mencionados pelo gerador, eles foram para a destinação final adequada, conforme mencionado. Então, o grande ponto-chave é formar a cadeia do resíduo, né? Desde a sua geração até a sua destinação, de maneira com que a PNRS consiga ser alcançada em sua plenitude, onde ela consiga, que é também reduzir a geração, né? Não somente uma destinação final adequada. Então, esse é o funcionamento básico, né? Simples do sistema. Tem outras funções que a gente vai mencionar um pouquinho depois, especialmente com a prática das palestrantes, né? Mas, de maneira geral, o que a gente recebe, né, no sistema CNIR são essas informações. Além disso, a gente citou aqui o CNIR, que é o Sistema Nacional, alguns estados já estão integrados ao CNIR. Então, tem sistemas estaduais próprios para esta movimentação de resíduos, da mesma maneira como eu acabei de citar. Então, São Paulo tem um sistema, o SIGOR,
controlado pela Companhia Ambiental do Estado, né, a CETESB. Santa Catarina, pelo IMA. Rio Grande do Sul, pela FEPAM. Rio de Janeiro, pelo INEA. E Minas Gerais, pela FEAM. Então, esses estados não são os únicos a ter MTR funcionando, né? A ter o sistema de movimentação de resíduos. Porém, eles até o momento são os únicos que estão integrados ao CNIR. E por fim, para a gente fechar o entendimento, né, sobre o sistema e para que ele serve, é importante a gente destacar quais são as penalidades na circulação sem o manifesto de transporte de resíduos. Bem, como muitas outras leis também, né, na área ambiental, uma maneira de diminuir a falta de uso nos sistemas obrigatórios é pela aplicação de penalidades, né? Então, a lei, o Decreto Federal 6.514 de 2008, já prevê advertências, multas, sanções administrativas, tanto para pessoa física quanto pessoa jurídica. Isso tudo serve para incentivar e diminuir, né, a falta de uso desses sistemas e alguns tipos de destinação que não são adequadas. É isso, né? Só para encerrando, se quem estiver assistindo essa apresentação, esse webinar, pode ficar à vontade para tirar as dúvidas depois. Agora eu vou passar a palavra para a Bárbara, que vai fazer um bate-papo com as convidadas, que podem também, né? Eu convido elas a também discutirem algumas das coisas que eu apresentei anteriormente, né? O ponto de vista delas. Além disso, podem trazer para nós o contraste, né, entre o que é descrito na teoria e o que é feito na prática. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E se tiver alguma dúvida, podem procurar. Bárbara, pode passar para a sua apresentação. Muito obrigada, Isa. Eu vou dividir as perguntas com o Rodrigo. E como a Isa falou, eu peço que as convidadas se sintam à vontade para estar fazendo qualquer observação dos slides anteriores. Então, se vocês já quiserem comentar um pouquinho do que a Isa apresentou, vocês fiquem à vontade também para me interromper, e que ambas possam estar respondendo algumas perguntas aí que formulamos. Então, agora a Carol vai fazer uma breve apresentação sobre a experiência dela. Boa tarde a todos, gente. Vamos ver se eu consigo aqui compartilhar com vocês direitinho. Vocês me falem se vocês estão enxergando, se tá tudo certo, tá? Já apareceu para mim, já. Sim. Já? Sim, então para mim. Tá, então vamos lá, gente. Primeiramente, gostaria de agradecer, né, o convite. É sempre um prazer estar podendo falar com os alunos da UFABC, né? Como uma ex-mulher de verde, tenho muitas saudades, né? Então, assim, sempre que eu puder estar contribuindo, é um prazer. Gosto muito da professora Maria Valverde, sinto muita falta, né, desse contato da universidade. E espero conseguir compartilhar aqui com vocês um pouquinho da minha experiência, um pouquinho do que eu tenho aprendido sobre alguns tipos de resíduos em específico, tá? Então, só para contextualizar para vocês, eu sou analista ambiental de uma grande rede de hospitais e centros clínicos aqui da região sudeste, está ampliando agora para as outras regiões. E a gente trabalha basicamente com gerenciamento de resíduos do serviço de saúde, tá bom? Então, assim, minhas atividades do dia a dia é fazer todo o desenvolvimento dos planos de gerenciamento de resíduos do serviço de saúde, né, que é o famoso PGRSS, dar todo o apoio para as unidades, para a emissão de MTRs, né, não somos nós, analistas, que preenchemos esses documentos, mas a gente dá todo o apoio, treinamento, dúvidas, né, enfim, tudo que eles precisarem. Faço muitas auditorias presenciais nas unidades para a gente ver se esse gerenciamento, se essa segregação está dando certo, se a destinação está ambientalmente correta. Enfim, basicamente são essas as minhas atividades. E só para vocês entenderem a grandeza, né, de todo esse cenário, eu fico responsável por uma grande quantidade de unidades, né? Eu sou responsável por mais de 6 hospitais,
mais de 30 centros clínicos, laboratórios, então, assim, é um grande volume de resíduos e é um grande volume de pessoas envolvidas, né? Então, primeiramente, eu gostaria só de dar um panorama do quais são esses resíduos de serviço de saúde, para a gente poder entender melhor como que funciona na prática o preenchimento desse MTR, tá? Então, dentro, né, de um hospital, de um centro clínico, a gente gera uma grande quantidade de resíduos, né? O primeiro, que é o mais famoso de todos, é do grupo A, né? São os resíduos com risco biológico. São aqueles que a gente já bem relaciona com os hospitais mesmo. Mas, além disso, a gente tem o grupo B, são os medicamentos, os produtos químicos, são resíduos que precisam de um tratamento especial, né? Cada um desses resíduos precisa de um tratamento especial para ter essa destinação ambientalmente correta, tá? O grupo C dos rejeitos radioativos, não são todos os hospitais que geram, mas sim, a gente acaba gerando. O grupo D, gente, a gente tem, né, o lixo comum, temos os recicláveis, e agora, né, graças a Deus, a gente está conseguindo implementar a compostagem. Então, a gente também tem resíduos orgânicos, todos ali no grupo D. E o grupo E, que são os pérfuro-cortantes, na verdade, eles são pérfuros que vêm de algum outro grupo, né? Ele é um pérfuro cortante infectante, né, que tem um risco biológico, ou ele é um pérfuro cortante de risco químico. Então, esses são os resíduos de serviço de saúde mais básicos de todos. Mas a gente também gera outros resíduos dentro das nossas atividades. A gente gera pilhas e baterias, resíduos eletroeletrônicos, lâmpadas, resíduos de manutenção perigosos, como tintas, thinner, que mais que a gente pode dar um exemplo aqui para vocês? Materiais de construção civil, né, não são perigosos, a gente também acaba gerando. Resíduos de imagens, né, revelador, fixador de máquina de raio-x. Eles são perigosos, eles são tóxicos, mas eles precisam ter um outro tratamento antes de serem incinerados. Então, assim, é uma gama bem elevada de resíduos que a gente acaba gerando no nosso dia a dia. Cada um deles tem a sua destinação e o seu tratamento específico, e cada um deles tem que ter uma atenção especial na hora de preencher o MTR. Tá? E além de todos esses resíduos que a gente mostrou aqui, que eu apresentei para vocês, também tem resíduos passíveis de logística reversa. E aí são vários, né? Depende muito dos programas, das parcerias que a gente acaba fazendo, mas tem vários resíduos que a gente também faz logística reversa, que não precisam de MTR, mas são resíduos também que são gerados dentro das unidades. E como que era o cenário desse manifesto de transporte de resíduos até 2021? Então, até dezembro de 2020, como que a gente fazia? A gente fazia um processo manual, tá? Ele era apenas para os resíduos perigosos. Então, basicamente, era para resíduo infectante do grupo A, pérfuro, né, também, e do grupo B, que são os tóxicos, os químicos. Então, basicamente, esses dois resíduos eram que a gente precisava fazer MTR até o final de 2020. E era um processo manual, em que a gente precisava ter impresso 4 vias desse documento, com todas as informações do gerador, transportador, destinador final. E o fluxo, como que ele deveria funcionar, né? A primeira via fica na unidade, que foi geradora desses resíduos. A segunda via fica com o transportador, a terceira via com o destinador final, e a quarta via, supostamente, deveria retornar ao gerador com todas as assinaturas, completando esse ciclo, né, do MTR, tá? Minha experiência nesse tempo que eu estou vivendo, que eu estou presenciando, não é sempre que chega, muito difícil essa última via chegar ao receptor, ao gerador dos resíduos, desculpa. Então, assim, é muito difícil. Se a pessoa não tem muita consciência, não fica cobrando, esse processo não fecha, esse ciclo não fechava, tá? E agora, né, com esse processo eletrônico, que começou em janeiro de 2021, né, aqui no estado de São Paulo, é o SIGOR, né, que é o Sistema Estadual de Gerenciamento Online de Resíduos Sólidos. Uma curiosidade, ele não começou a funcionar no dia 1º de janeiro, teve um atraso de umas semaninhas.
Então, assim, né, a gente aqui em São Paulo teve que começar a usar o CNIR, depois começar a usar o SIGOR, teve essa confusãozinha. O sistema ainda, né, até a Esther pode comentar também, o sistema ainda não está fluindo perfeitamente, né, temos algumas dificuldades técnicas, mas, enfim, né, ele está aí para a gente trabalhar, para a gente aplicar nossas informações. Creio eu que muito em breve vai estar tudo perfeito, né? Perfeito eu não diria, mas vai estar funcionando da melhor forma possível para esse ciclo estar fechadinho, né? Entre o gerador, transportador e destinador final. E outra diferença é que agora, com o CNIR, né, e o SIGOR, a gente precisa fazer MTR de todos os grupos de resíduos. Salvo algumas exceções específicas, a gente tem algumas exceções, mas é para todos os grupos de resíduos. Então, assim, para nós, numa unidade hospitalar, antes a gente tinha uma demanda bem menor e passamos a ter uma demanda muito maior de manifestos, de documentação, de regularização, tá bom? Então, essa aqui é a carinha da hora que você entra no SIGOR, né? Na hora que você vai preencher seu MTR, tem que fazer o cadastro, né? Tem que fazer o login, e aí você tem todas as opções de emitir MTR, MTR provisório, enfim, uma infinidade de opções que você tem dentro desse sistema, tá? Então, para vocês entenderem o cenário de como que está funcionando isso em os hospitais e centros clínicos, tá? Primeira, dificuldades no cadastro. Não é toda unidade que está conseguindo fazer. É bem complexo, tem alguns atrasos, enfim, era primeiro o CNIR, depois passou para o SIGOR, enfim, passou a dificuldade técnica do cadastro. A outra dificuldade, gente, a gente não tem uma coleta por dia, né? A gente tem mais de uma coleta por dia para diferentes resíduos. Então, por exemplo, amanhã, segunda-feira, a gente vai ter coleta de infectante, coleta de químico, coleta de resíduo comum, tá? Cada um deles tem um destino ambientalmente correto, né? Então, para o infectante, vai ser uma desativação microbiana, que é uma empresa X que faz. O químico, ele vai para incineração, é uma empresa Y que faz essa incineração. E o comum, né, vai para um aterro sanitário, se ele não for resíduo orgânico, e é uma outra empresa que faz esse destino. Então, basicamente, segunda-feira, o pessoal da unidade tem que preencher 3 MTRs distintos, não é no mesmo, porque cada um deles é uma empresa diferente, tem dados diferentes. Então, é uma demanda bem grande, né? Primeira dificuldade ali. Então, mais uma dificuldade. Quem que preenche isso? Não somos nós, analistas, né? A gente não tem braço para fazer isso. Não tem como, a gente não está na unidade para saber quantos quilos de cada resíduo está sendo gerado, né? Então, a primeira dificuldade ali é quem que vai preencher isso daí, né? Então, no nosso grupo, né, onde eu trabalho, nos hospitais, o setor responsável por cuidar de resíduos é a hotelaria. A hotelaria não cuida só de resíduos. A hotelaria cuida de toda a parte de ambientação, né, toda a parte de higiene, enfim, eles têm várias demandas e mais essa de resíduos também. E nas unidades menores, os pronto atendimentos, né, os centros clínicos maiores, quem cuida disso são os enfermeiros responsáveis, técnicos pelas unidades. Então, vocês imaginem, né, o enfermeiro tem toda a sua rotina, tem todas as suas responsabilidades, e eles também têm que entender de resíduos para poder preencher adequadamente essa documentação, tá? Isso varia muito de empresa para empresa, né, essa foi uma decisão nossa, foi assim que tem funcionado muito bem, mas não são pessoas que estão, que somos nós, né, não são engenheiros, não são analistas, são pessoas da parte de administração, da parte de enfermagem, que tem outras demandas e tem outras preocupações além de resíduos, tá? Outra dificuldade que a gente tem encontrado, gente, primeiro, pesar esses resíduos, né? É complexo, tem horário de coleta, você não pode misturar, né? A gente também tem várias legislações internas que a gente precisa seguir.
por exemplo, a RDC 222 de 2018, enfim, tem várias regras e várias legislações que a gente precisa seguir. Não pode misturar os resíduos durante a coleta, então você tem que ter horários separados para fazer a pesagem, você tem que planilhar todas essas quantidades. Então, é um processo bem complexo. Isso para o gerador. Aí o gerador pesou, tem uma ideia mais ou menos vaga de quanto que ele está gerando de cada resíduo. Não é um peso cravado, é muito difícil ter certeza de quanto está sendo gerado, porque até o momento que o pessoal fez a pesagem, até a empresa chegar demora. A empresa não dá, a empresa de transporte, eu estou falando, tá? A empresa de transporte não dá para você um horário cravado que vai ser a coleta, sempre atrasa. Tem dias que a empresa não vem, ela vem no dia seguinte. Então, assim, o peso ali do gerador, ele não é um peso exato e preciso. E tudo bem, não tem problema, né? Como o pessoal disse ali, não é responsabilidade do gerador estar com esse peso correto, mas é uma dificuldade. Aí vem a empresa de transporte coletar esses resíduos. A empresa, muitas vezes, também não consegue pesar quanto que aquela unidade está gerando. Acaba que, se fizer mais de uma coleta no mesmo dia, naquele mesmo caminhão, naquele mesmo veículo, você vai ter mais de uma unidade, um gerador no mesmo ambiente. Então, assim, vai ser difícil separar o que era de um, o que era de outro. Outra dificuldade. Enfim, passa por gerador e vai passando, as dificuldades vão aumentando, né? Os processos, eles vão se acumulando, né? Tivemos muitas dificuldades no cadastro de empresas de transporte de destinação final. Não são todas as empresas que a gente já tem contrato, né? São empresas que os contratos são por alguns anos, não são contratos rápidos, né? A gente sempre contrata para o melhor custo 2, 3 anos, tá? E a partir de agora, essas empresas deveriam estar cadastradas no sistema, né? No CNIR, no Sigor, e não estão. E aí, você não consegue emitir MTR desses resíduos? O que a gente faz? E aí, se você for entrar no site lá, nas perguntas frequentes, vocês vão ver que é a nossa obrigação como gerador escolher empresas que estejam cadastradas. Mas e se você já está com contrato, quebra de contrato, como que vai ser? Então, é outra dificuldade que a gente encontra no nosso dia a dia. E, como eu tinha dito anteriormente, o sistema tem muita instabilidade, né? Eles até têm um recurso, um plano B para essa falta de estabilidade, que é o que eles chamam de MTR provisório, que é um documento que você deixa impresso já, né? Você precisa só de 2 vias, deixa impresso na unidade e você preenche na mão quando tiver uma coleta, né? E aí, ao longo do processo, vai corrigindo e depois você só vai ter que fazer um ajuste no sistema, né? Provando que você tinha emitido aquele MTR provisório e agora você tá, né? Fechou o ciclo, tá tudo certinho. Então, basicamente, são essas as maiores dificuldades e essas são o cenário atual do que está acontecendo específico, né? Na minha experiência de resíduos de serviços de saúde, tá bom? Claro que tem várias outras dificuldades, tem vários benefícios, né? A gente não está citando agora que, por exemplo, não precisa mais ter o documento impresso, então a gente está, né, gerando menos resíduos por conta disso. Então, assim, tem vários benefícios. Todo esse ciclo, né, a volta desse documento, que a gente chama também, né, do certificado de destinação final, ele também tem acontecido mais facilmente. Então, essa digitalização, né, dessas informações, eles traz, sim, vários benefícios. Eu acho que a Esther também vai poder, né, apresentar e compartilhar com vocês a experiência dela, que nem tudo é ruim, né, temos muitos pontos positivos também, tá? E aqui eu tinha deixado só apenas alguns links úteis referentes ao CNIR e ao Sigor. Muito obrigada, Carol. Agora eu passo a palavra para a Esther, se ela quiser falar alguma coisa, comentar. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer essa oportunidade, fico muito honrada com o convite. Como vocês já falaram, né, eu sou engenheira e gestora ambiental, e
e eu fundei a Recir Inteligência em Resíduos, que é uma consultoria que trabalha apenas com a gestão de resíduos sólidos, né? E o nosso carro-chefe é o PGRS, né? O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Né? Às vezes, no caso dos resíduos de serviços de saúde, como a Caroline já falou, a gente chama de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde. Da construção civil, que eu trabalho bastante também, é o PGRCC, Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. Né? Mas, de uma forma geral, todas as empresas que são consideradas grandes geradores de resíduos, ou até mesmo aquelas que geram algum tipo de resíduo perigoso, enfim, tem uma lista de empresas que têm a necessidade de elaborar o PGRS, e, portanto, também tem a necessidade de utilizar o MTR, Manifesto de Transporte de Resíduos Eletrônicos, através do CNIR ou de algum outro sistema que esteja compatível ao CNIR e referendado pelo Ministério do Meio Ambiente. Né? Portanto, quando surgiu essa questão, né, quando surgiu a portaria 280 de 2020 do Ministério do Meio Ambiente, isso estava intimamente ligado com a minha atividade, né, porque a própria portaria traz que o MTR é uma ferramenta de implementação e operacionalização do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Então, muitas coisas que isso parece até ser meio bobagemzinha, né? Apenas um detalhe, mas na realidade isso tem muita importância, porque tem importância para a gente saber quem que precisa fazer o MTR, né? Como eu falei, são justamente aqueles que estão sujeitos à elaboração do PGRS. Tem importância na hora de a gente saber quem que vai fiscalizar essa questão toda, como é que isso vai funcionar, porque afinal de contas a gente faz tem muitas coisas que ainda estão nesse limbo, né? A gente não sabe muito bem o que vai acontecer, mas a gente já faz um paralelo com a questão do PGRS, né? Que já tem aí mais de uma década funcionando em alguns lugares, não funcionando em outros, funcionando para alguns setores, para outros nem tanto. Então, a gente acaba fazendo esses paralelos. A questão está tão intimamente ligada ao MTR, porque as dúvidas eram muito grandes. E eu já digo que, assim, eu estou em constante comunicação com os órgãos ambientais, assisto a todas as lives que tanto esses órgãos publicam, quanto a ABETRE, a Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos e Efluentes, que cedeu o sistema para o Ministério do Meio Ambiente, né? Então, muitas vezes, a gente consegue algumas respostas até mais fácil com a ABETRE do que propriamente com o próprio Ministério do Meio Ambiente. E mesmo assim, sim, eu ainda tenho muitas dúvidas, ainda tem muita coisa que está em aberto, porque eu acho que os próprios órgãos ainda estão se adaptando, né? O tanto que o curso que eu montei, ele tem 6 horas, então hoje aqui a gente vai dar uma pincelada nesse assunto, a gente ainda tem muita coisa para falar, inclusive vocês podem até deixar os meus contatos públicos, o que vocês precisarem mais para frente aí, fico disponível. Com certeza, Esther, muito obrigada. Eu vou apresentar agora as questões para a gente conversar. Só um minutinho. Gente, só um complemento, né? O que a Esther falou, a gente tem muita incerteza, né? Tipo assim, o sistema é atualizado a cada dia. Então, cada dia que você entra é uma informação que é obrigatória que antes não era. Aí você, tipo, ai meu Deus, o que isso se aplica para nós? Então, assim, cada dia que passa tá mudando. Então, assim, você tem que estar sempre entrando no sistema, sempre dando uma olhadinha. As perguntas frequentes estão cada vez mais atualizadas, né? Então, eu acho que é um processo de adaptação para todo mundo, né? Não só para nós, geradores, transportadores, destinadores finais, para a CETESB, enfim, né? Para todos os responsáveis envolvidos nesse processo, né? Então, a gente está um processo de aprendizado aí. E eu acho importante, né, destacar
que, como vocês comentaram, até para o próprio poder público está sendo uma experiência completamente nova, né? Então, na área ambiental, embora o Brasil seja pioneiro em muitas questões, com certeza ter um sistema único gigantesco que abrange tantas coisas diferentes está sendo um aprendizado, né? Então, ver essas mudanças diárias também é uma maneira da gente entender que eles estão tentando acompanhar, né, as mudanças que são necessárias nesse sentido. Exatamente. Eu reitero o que a Caroline falou e ainda complemento com a seguinte informação. O guia do SIGOR, que o SIGOR, a gente, né, já falou, começou em janeiro, né, estamos em abril, ele já está na 15ª revisão, né? Então, em tão pouco tempo, e a gente tem que ler toda hora, né, Caroline? Toda hora eu falo, ai, não, de novo, vou ter que Sim, ler, exato. vou ter que... E é isso, parece que a gente está, os meus clientes comentam bastante, que parece que a gente está trocando a roda com o carro andando. E é verdade, mas assim, é aquela coisa, será que é melhor a gente trocar a roda com o carro andando e ele ir andando, ou será que é melhor a gente esperar, tá tudo bonitinho para começar? Eu não sei, eu não tenho essa resposta, mas o fato é que é isso que está acontecendo e a gente tem que ir se adequando. Não, exatamente. E também uma curiosidade, a Esther deve passar na mesma situação. Quando tem uma atualização, eu falo assim, meu Deus, como é que eu vou passar isso para quem realmente faz MTR? Gente, está dando nó na cabeça. Porque é muita informação e é muito rápido, né? Eles estão alterando, eles estão melhorando o sistema. E aí a gente fala, meu Deus, como que eu vou explicar que ontem não precisava, não era uma informação obrigatória, e a partir de hoje vai passar a ser. Então, tem todas essas mudanças que a gente fica meio sem direção, né? Tipo, pode ser que a partir de amanhã não seja mais, enfim, né? É uma mudança diária, praticamente. Exatamente. E o pior é que às vezes o cliente fica até com a impressão de que a gente não está entendendo direito o assunto. E não é que a gente não está entendendo, é que o assunto realmente ainda não está definido e as coisas estão mudando. Eu acredito que a gente vai ter novas portarias, talvez notas técnicas, né, que oficializem melhor essas modificações. Mas, por enquanto, está tudo muito indefinido. Certo. Eu acho que a primeira pergunta vocês já responderam. Deixa eu compartilhar aqui. Estão vendo? Agora sim. Isso. Então, que seria... Qual a percepção de vocês, né, a respeito da Política Nacional de Resíduos Sólidos do ponto de vista dos usuários, geradores, transportadores e destinadores? Como a Carol já falou, o caso dela é mais uma perspectiva de gerador, né? Isso mesmo, Bárbara. Minha experiência está mais relacionada com o gerador, apesar de ter um pouco mais de contato com os transportadores e muito pouco com os destinadores, né? Mas, em geral, assim, para os geradores, a percepção maior, a Esther também acho que tenho certeza que vai compartilhar comigo, para gerador é a questão de legislação, de estar fazendo as coisas certinho, não ter uma multa. Então, assim, né, aquele conceito mesmo de política nacional, né, de gerar menos resíduos, enfim, todos esses artigos e tudo isso que a Isabela comentou com a gente, é basicamente assim, eu estou seguindo a lei, eu estou dentro da legislação, estou fazendo uma coisa errada, sou passível de levar uma multa? É basicamente essa a realidade no dia a dia. Exatamente, no meu caso também, tanto para os geradores, transportadores e destinadores, e também para os armazenadores temporários, porque a portaria 280 traz essa figura do armazenador temporário, eu percebo que eles estão realmente preocupados em estar adequados à legislação, a não receber nenhuma multa, e é muito interessante porque eles começam a entender as responsabilidades que são associadas, né? Eu cheguei a ter cliente e não sabia que a sua própria licença estava vencida. Eu percebi isso no cadastro. Ou clientes, por exemplo, que começaram a fazer um processo de homologação dos seus fornecedores, né? Tanto geral que começou a homologar o destino, como o destino que começou a homologar também o cliente, né? E os transportadores idem.
porque eles entenderam essa responsabilidade solidária que está envolvida, eles começam a ter um entendimento melhor do que é a política nacional, embora a intenção inicial nem seja essa, né? A intenção inicial era só atender portaria 280, mas eu estou percebendo que estão criando aí está sendo criada aí uma rede mesmo né, uma preocupação com a cadeia inteira, e isso está sendo muito bacana no setor. E aí eu acho super importante esse comentário, porque mostra como há 11 anos isso já existe escrito, né, na legislação, essa gestão integrada de resíduos sólidos, né, e como com a implementação do sistema isso foi resgatado de uma maneira ou de outra, né, como a Esther comentou, com os próprios fornecedores, né, com os próprios clientes, né, isso não era visto na última década, e a partir de agora, com a implementação do sistema, isso foi resgatado. Então, acho que é um ótimo exemplo de como essa ferramenta ajuda na execução da própria lei, né? Exato, e é interessante até o que você falou nessa complementação, porque, na verdade, a portaria ela não está trazendo nenhuma grande obrigação nova. A única obrigação nova mesmo é de você documentar, é de utilizar esse sistema. Mas a obrigação de você verificar a regularidade dos seus parceiros, isso tudo já existia. Muita gente fala comigo como se fosse uma novidade. Nossa, mas agora eu vou ter que saber se o cara tem a licença ambiental? Você sempre teve, meu amigo. Né? E, então, isso está fazendo com que as empresas tomem maior consciência disso. Ainda que a ferramenta seja autodeclaratória, tá? Porque importante também, também é outra coisa que parece ser um detalhezinho bobo, mas é muito importante. A ferramenta ela é autodeclaratória. O gerador ele tem a mesma obrigação de verificar se a licença está correta, porque se cadastrar e estar cadastrado não significa que ele está regular. Né? Isso está causando muita confusão também, eu acho importante a gente registrar. Sim, certo. Agora a gente, com isso, acho que a gente pode ir para a segunda pergunta, que seria qual a visão sobre a implantação do CNIR como ferramenta para o avanço da PNRS? Que é mais um pouco do que a gente comentou, né? A gente, na verdade, as perguntas elas acabam uma puxando a outra, né? Então, a Esther e a Carol, elas trazem já essas próprias questões da própria utilização da ferramenta e da próprio contato com os seus clientes. E a segunda questão, ela vem de encontro exatamente com esse assunto, né? Mas para vocês, se vocês quiserem abranger mais algum ponto relacionado a isso. Eu só queria complementar que, assim, eu acho que tem um potencial de avanço muito grande, tá? Mas, por enquanto, a gente está falando de potencial. A gente precisa ver como que os órgãos ambientais vão proceder à fiscalização disso, porque é aquilo que a gente fala, né? No Brasil tem lei que pega e lei que não pega. A própria obrigatoriedade do PGRS é algo que pegou em alguns lugares e não pegou em outros, né? E eu diria que pegou em poucos, inclusive, mas que nesses lugares em que pegou, em que realmente você tem um órgão ambiental, eu não digo nem apenas o lugar, né? Porque às vezes, sei lá, você tem os planos que estão sujeitos à fiscalização do órgão estadual, você tem aqueles planos que são sujeitos ao órgão municipal, você tem planos que ninguém nem sabe quem que vai fiscalizar, que existe uma discussão desde 2010 a respeito disso, né? Então, a gente vê avanço em alguns setores, em algumas localidades, e não vê em outros. Isso tudo vai depender da implementação mesmo, né? A gente vai ver isso com o tempo. Sim, exatamente. E, assim, um comentário que eu gostaria de fazer, uma experiência, né, um acontecido, nem falando, né, da fiscalização do órgão ambiental, do poder público, nem chegando nesse nível, mas, por exemplo, as informações que o gerador preenche, elas vão ser confirmadas pelo transportador e vão ser confirmadas pelo destinador final, né? Ali, nesse processo rápido de dias, a gente já percebe que alguns erros são facilmente observados, né? Por estar tudo digitalizado, por estar tudo no mesmo sistema, você consegue perceber, consegue ver se o erro, né? O que está acontecendo, algum preenchimento está errado, e aí você para e se pergunta, bom,
isso é um erro agora por conta do sistema eletrônico ou é um erro que já estava acontecendo no preenchimento anteriormente, né? No caso de resíduos perigosos, por exemplo. Erros básicos de, na hora de preencher o número do CADRE, preencher o número da licença de operação da empresa. Erros básicos de pesagem, né? Enfim. E aí, né? Então, assim, eu acredito que sim, ela já está, que nem a Esther disse, está encaminhando, sim, né? Para funcionar, para dar esse avanço no PNRS. E eu já consigo enxergar essas pequenas diferenças no dia a dia que a gente já tem observado, já está sendo mais fácil observar esses pequenos erros, fazer esses ajustes para você estar realmente, né, seguindo ali, está tudo correto. Então, assim, são coisas pequenininhas que já deu para observar, creio eu que no futuro, né, quando tudo estiver já mais regulamentado, já está tudo mais funcionando, vai ser uma excelente ferramenta, sim. Aproveitando essa última fala da Carol, que ela falou que seria uma excelente ferramenta, quais seriam as vantagens que vocês enxergam, assim, mais palpáveis, assim, a vantagem, além do, como eu poderia dizer, que a Carol já falou, da aceleração do processo, você não tem que ter mais 4 guias, mas pro gerador, vocês conseguem visualizar uma vantagem, assim, da utilização da ferramenta maior do que isso já dito? Bom, eu gostaria de falar algumas, mas vamos lá. Sem falar aquela que eu comentei, né, do processo ser mais rápido. Primeira, menor geração de resíduos de papel, né, você não precisa imprimir tantos documentos. Segunda, como é necessário para todos os tipos de resíduo, ela te força a ter um controle maior sobre as quantidades de resíduos que a empresa está gerando. Então, você tem que fazer todo um ajuste do seu fluxo interno para ter esse controle melhor. E isso é uma vantagem, né? É um ajuste interno que é super importante e é uma vantagem, sim. E o terceiro, gente, é você acabar recebendo o certificado de destinação final de forma eletrônica. É tipo um processo rápido, fácil. Não precisa ficar ligando na empresa de destinação final, falando assim, por favor, me envia o certificado, eu preciso desse documento, eu vou ter uma auditoria, preciso estar com esse documento aqui, e não tem, você não recebe. Se você não cobra, você não recebe. Então, assim, essa automatização desse fluxo todo, ela é uma grande vantagem. E eu vejo como vantagem também, né, do ponto de vista do gerador, esse entendimento de para onde o seu resíduo está indo de fato, né? Não é, lógico que não é 100% garantido, mas assim, a gente vê muito, mas muito mesmo, os geradores achando que o resíduo está indo para um local e de repente descobre que foi para outro. Tá? Ou para algum tipo de tratamento, né? Como o próprio destino, ele tem a possibilidade de corrigir os dados, tá? E aí torna-se que meio que uma obrigação, não, né, obrigação entre aspas, do gerador de verificar como que foi dada a baixa nesse documento, né? Porque geralmente quando a gente fazia ali no papel, ia lá qualquer quantidade e só carimbava e pronto. E a gente só ia ver as eventuais correções ali no certificado de destinação final. Agora, na hora que o destino dá baixa, ele já procede às correções, tanto de tratamento, né, quanto de tipologia do resíduo, muitas vezes. E aí o gerador ele precisa entender se o que foi dado a baixa foi aquela quantidade mesmo, se ele passa a ter um conhecimento melhor do seu resíduo e passa a entender o fluxo. E ainda que, pelo menos por enquanto, o sistema não disponibilize as documentações desse destino, eu percebo que fica mais fácil da gente solicitar. A gente, né, no momento em que, por exemplo, o gerador percebe que aquele destino não tem o cadastro, a gente começa a questionar, tá, mas por que não tem o cadastro? Será que é porque não tem o licenciamento? O que está acontecendo? Esse controle ficou melhor. Eu acredito que a questão do papel também vai ficar bem mais fácil daqui para frente, a hora que o pessoal se acostumar. Hoje ainda está muito complicado, porque o pessoal não está acostumado a utilizar a lista brasileira de resíduos sólidos. É uma codificação que eu acho
um pouco complicada mesmo, tá? Como consultora, está sendo ótimo para mim. Lógico, ninguém sabe usar a lista, então o pessoal vem e recorre para mim. Né? Não sei se a Caroline está sentindo isso também. Mas, olhando um pouco para o lado, principalmente daquele pequeno gerador que precisa emitir o MTR, né? Mas não tem o costume, por exemplo, de entregar o RAP, que é o relatório de atividades potencialmente poluidoras, essa empresa ela não está acostumada a utilizar a lista brasileira, então isso está gerando muitas dificuldades. Mas, por um outro lado, isso está fazendo com que ele conheça melhor os resíduos, vá atrás de consultores especializados e descubra ali uma série de outras obrigatoriedades que ele tinha e que ele não estava fazendo direito. Então, assim, essa questão do papel eu acho que ela tende a melhorar bastante, ainda está meio complicada porque os próprios fiscais ainda não tem ainda não tem o sistema nos seus celulares, por exemplo. Então, por enquanto os meus clientes ainda estão imprimindo papel, mas eu acredito que quando tudo estiver bem redondinho, a gente vai poder eliminar essa questão. A gente está aprendendo a fazer os modelos dos MTRs, né, de uma forma que fique cada vez mais automatizado. Então, hoje, cada vez que vai sair uma coleta, o pessoal tem que fazer a pesagem, ou então tem que fazer uma estimativa, tem que verificar a placa. No começo está muito complicado, mas a tendência é que isso vai se automatizando, e eu acredito que daqui a alguns meses o pessoal já vai estar fazendo com o pé nas costas. E complementando, Esther, que eu acho que vocês sumarizaram, né? Eu acabei não contextualizando, mas eu também sou analista ambiental de uma indústria metalúrgica, então eu me vejo em tudo que vocês comentam, né? E participo das mesmas dores. E assim, acho que uma coisa muito importante que isso traz para nós é que o MTR em São Paulo deixou de ser apenas um papel, né? Então, o MTR é mais do que um papel que você preenche para expedir um resíduo, né? Ele se tornou um documento que traz outras implicações legais, então ele tem um outro peso que não tinha antes como papel. Embora tivesse a mesma responsabilidade, o peso é totalmente diferente hoje em relação ao que a gente tinha no ano passado, né? E isso também mostra pra gente, foi o que a Esther comentou, né? Algumas pessoas começam a enxergar os seus fornecedores de maneira diferente, como, por exemplo, quando a gente envia um resíduo que não é para armazenamento temporário, porém não é para destinação final, não deixa de ser um destinador. Então, porque chega lá, por exemplo, vai ter uma triagem, isso já é um destino, né? Você já perde a rastreabilidade do resíduo naquele momento. Então, são vários pormenores que as próprias pessoas que estão envolvidas com o sistema também, a Carol falou, né? As pessoas que não são da área ambiental, mas têm contato, a Esther comentou os pequenos geradores, mas que também não tem contato, mas enxergam agora a responsabilidade ambiental de uma maneira diferente. Então, é uma efetividade maior, né, da implementação da política. Gente, eu gostaria só de fazer um comentário. Eu acho que vocês também devem ter percebido, a Esther talvez mais, né, com esse contato com maior gama de clientes. Uma das primeiras coisas que a gente percebeu é a seguinte: o pessoal lá, os geradores, na hora de preencher MTR, onde que eles vão pegar as informações de CNPJ, de nome da empresa, de transporte de coleta, de transporte e de destino final também? No PG, certo? Basicamente é do PG que eles vão puxar. E se o PG está preenchido errado, né? O que acontece? Na hora que você emite o MTR, você já consegue ver o erro ali, né? O transportador vai te falar, não é esse o destino final é outro. Então, assim, a gente já percebeu que isso está sendo ótimo, é uma super vantagem, porque muitas vezes a própria unidade ali, o gerador, ele acha que o resíduo dele está indo para um destino e não está. Né, principalmente para os resíduos que não precisam de cadre, né? Por exemplo, o resíduo reciclável, o resíduo comum, você acha que vai para um destino e não vai para o outro. Então, assim, a gente tem percebido que tem essa vantagem, sim, e é uma vantagem que já está acontecendo agora, que a gente já está conseguindo fazer esses ajustes de CNPJ, ajustes de empresa, que estavam errados, que muitas vezes são informações que estão no documento, estão no PG,
mas é difícil de você conseguir provar, de conseguir mostrar que realmente está indo para aquele destino, e é uma super vantagem desse sistema. Uma coisa que eu também queria perguntar, acho que tem até nas perguntas, é sobre os usuários de pequeno volume, no caso de geradores receptores, como que fica o uso da ferramenta para eles? Todos eles, no caso, todos têm que se cadastrar e tudo mais, né? Mas qual a opinião tipo, sobre o uso da ferramenta? Tem alguma vantagem para eles? Ou... Esther, você quer responder? Pode ser. Então, vamos lá. Em alguns casos, o pequeno gerador não vai precisar do MTR, mas ele pode. Inclusive, até mesmo a pessoa física com resíduo domiciliar, ela não está impedida de utilizar. Então, ela pode utilizar o sistema SNIR, ou SIGOR, e eu acredito nas mesmas vantagens, né, que a gente comentou aqui, que são um grande gerador. A diferença em relação à obrigatoriedade, ela está justamente no que eu falei, quem que precisa fazer o PGRS ou não. Então, por exemplo, se eu tiver, vamos pensar num município que tem a lei de grandes geradores, e nesse município a gente tem ali um limite de 200 litros por dia de resíduos, né? A Política Nacional fala, por exemplo, que os serviços e comércios, né, os empreendimentos de serviço e comércio, eles só vão fazer o PGRS se eles são considerados grandes geradores, tá? Então, se a coleta desse pequeno gerador for feita pelo poder público, né, ele não vai precisar do PGRS, isso também se ele não tiver resíduos perigosos, tá? Mas se ele não tiver resíduo perigoso, se ele é considerado um pequeno gerador e aquele resíduo está sendo coletado pelo poder público municipal, ele não vai utilizar o MTR. Mas, mesmo quando, se ele tiver algum tipo de resíduo que ele vai terceirizar esse serviço, ele vai ter as mesmas vantagens do grande gerador. Talvez até mais, porque o grande gerador ele já tem, né, muitas vezes ele já tem um sistema de gestão implementado, ele já tem todo aquele processo de homologação de fornecedores, coisa que o pequeno gerador às vezes nunca nem pensou no assunto. Então, tende a ter as mesmas vantagens e reitero aqui, mesmo para aqueles que não estão obrigados, eu acho bastante recomendável. Uma outra pergunta também que a gente tinha preparado era sobre a quantidade de informações que o Ministério do Meio Ambiente recebe. Vocês enxergam que a atuação desse órgão perante irregularidades será efetiva? Você quer responder, Carolina? Eu respondo. Olha, fique à vontade. Assim, na minha opinião, não necessariamente agora, nesse exato momento, né? Eu acho que vai levar um tempinho para eles conseguirem entender, conseguirem administrar essa quantidade de informações, né? Porque não é pouca coisa, é muita coisa. Então, creio eu que não agora, mas futuramente sim. Esther, você também compartilha dessa opinião? Compartilho, mas assim, eu complemento dizendo que isso depende muito dos órgãos ambientais regionais, né? Eu acredito, acho que eu não tenho como responder detalhadamente isso agora, porque a grande maioria das perguntas que eu fiz para o CNIR não foram respondidas, tá? Inclusive, assim, eu fiz mutirões com algumas perguntas que vários alunos meus mandaram para o CNIR, e eu diria que uns 10% foram respondidas até agora.
E assim, eu acredito que muita coisa ainda está indefinida por parte deles mesmos. Eu acho que a gente hoje tem que se fiar mais na fiscalização dos órgãos estaduais e municipais, né? Porque não ficou muito claro como que o Ministério vai fazer essa controle de informações. Por exemplo, a gente tem aí algumas empresas que precisam fazer os inventários nacionais, isso deixou todo mundo muito em dúvida, né? Porque a data máxima era até 31 de março. Eu tive respostas diferentes em diferentes e-mails. O que estava no guia era uma coisa, o que estava no e-mail era outra. Então, tem muita coisa que a gente não sabe como é que vai se dar. Então, por exemplo, esses inventários, eles precisam bater mesmo as informações com o RAP, por exemplo, vai ter algum tipo de comparação futuramente. Então, a gente vai ter que esperar mesmo para poder dar uma resposta mais precisa. Sim, é exatamente o que a gente ia perguntar na 7, né? Considerando os outros sistemas estaduais e federais, né, incluindo o IBAMA, que já solicitam os mesmos dados, vocês acreditam que pode haver divergência nos reportes? E qual que seria o impacto disso? Na verdade, eu acredito que isso provavelmente, né, nos sistemas que já estão compatíveis ao CNIR. Então, por exemplo, o SIGOR, a própria CETESB já falou que futuramente vai fazer uma integração entre o que a gente chama hoje de declaração anual da CETESB e o inventário nacional do CNIR, tá? Que ainda faz uma confusão com a outra declaração que existe no CNIR-SIGOR, que é a declaração de movimentação de resíduos. Essa é trimestral, é outra coisa, né? Mas o inventário se assemelharia hoje um pouco à declaração anual da CETESB. O órgão já disse que vai integrar isso futuramente, né? Em relação ao RAP, também muita gente me pergunta, vai integrar, não vai? Não sabemos, né? O que eu tenho aconselhado com muita, né, destaco bastante, é que procure fazer um reporte padronizado, que os dois inventários eles têm que conter a mesma informação, né? Se isso vai ser confrontado mais para frente, eu não sei, né? Mas o ideal é que a gente tenha a mesma informação e que essa informação seja verdadeira, lógico. E eu acho que no final das contas, por enquanto a gente não tem opção de preencher uma vez só, né? Então, se no futuro a gente verificar essa integração, né, a gente vai ter menos retrabalho, né? Mas por enquanto é uma maneira da gente fazer um check, né? Então, olhar as informações, a gente vai preencher e acaba preenchendo várias vezes, então preencher com atenção e aí a gente verifica que às vezes pode ter algum erro, então a gente vai e arruma, né, em todos os lugares já. Então, de uma certa forma, é uma maneira da gente fazer um check, né, nas informações. Mas eu também espero que no futuro próximo a gente tenha essa integração, entendendo que todos esses órgãos têm o mesmo fim, né? Tem o mesmo motivo de existirem, né? Então acho que esses sistemas eles têm a tendência de se unificarem e é o que a gente espera, né? Como profissionais. Sim, com certeza. A Karen tinha falado sobre a experiência dela com o profissional dela. No caso da Esther, tem alguma experiência prática do uso do sistema da MTS que gostaria de compartilhar? Tanto a Esther ou a Carolina, se tiver alguma experiência na prática. Não, deixa a Esther falar. Olha, que eu já como falei experiência... muito. Não, mas fala também, acho que essa pergunta é bem interessante. Quanto à experiência negativa, eu diria que é a dificuldade
das pequenas empresas, por exemplo, das cooperativas, né? As cooperativas de catadores realmente estão com bastante dificuldade para se adequar, por causa daquela questão da lista brasileira que eu falei, por causa da questão que a Caroline já falou, que está relacionada à quantidade de resíduos que tem que ser em peso, né? Eu trabalho muito com resíduo de construção, e na construção civil a gente trabalha com volume, a caçamba de 4, 5 metros cúbicos. O gerador não sabe qual que é o peso disso. E como a gente trabalha muito com a ATT, né, a área de transbordo e triagem, ele continua sem saber, porque a ATT também recebe e cobra por caçamba, né? Então, essa ATT, quando ela mandar para o destino final, né, é que ela vai saber qual foi o peso. Só que daí já houve uma triagem, né? Já houve já houve junção com outros clientes e já houve a triagem por tipo de resíduo. Então, ele já não sabe mais o que veio ali do gerador inicial. Né? Então, a gente está tendo muitas dificuldades com essas obrigatoriedades do sistema. Eu até consigo colocar em volume, mas se eu colocar em volume, eu preciso da densidade aparente. Né? Por um lado, isso é bom, porque faz o gerador conhecer melhor o seu resíduo. Né? Afinal de contas, a gente está falando de geradores que são obrigados a ter PGRS. Então, em tese, se eu tenho um PGRS, eu já fiz um diagnóstico, eu já conheço o meu resíduo. Em tese, né? Não é o que acontece na realidade. E aí acaba tendo muita dificuldade para a gente saber esses pesos em todas as fases aí da coleta, pós-triagem e tudo mais. E principalmente para as pequenas empresas, tem empresa que não tem nem computador, sabe? E nessa área de resíduos, às vezes algum sucateiro, essa é uma realidade. E aí a gente vai ter que se adequar a isso. E outro senão que eu destaco em relação ao sistema, à portaria e a tudo que está acontecendo, é que as informações estão muito desencontradas. Então, por exemplo, nas perguntas frequentes, tem uma pergunta frequente sobre resíduo de construção, que tá respondida ali que os resíduos de construção não perigosos não teriam a necessidade do uso do MTR. Eu mandei para o Sinir a pergunta, né, qual a base legal para essa decisão, e me responderam que a decisão foi administrativa. Bem, decisão administrativa não tem força de lei. Como consultora, eu não posso falar para o meu cliente, você não precisa por conta de uma decisão administrativa. Né? E aí eu fico numa sinuca de bico danada, porque o meu cliente fala, não, mas espera aí, o Ministério está falando que eu não preciso, está lá no site deles. Só que na portaria está escrito outra coisa, né? E isso está me causando bastante problemas né, e controvérsias. Mas também tem as experiências positivas, claro, que eu já citei aqui, essa questão por exemplo, o sucateiro que compra material de diversos clientes e que nunca se preocupou em saber se aqueles clientes deles, geradores no caso, têm uma licença para operar ou não. Então agora ele começou a ter essa preocupação. Uma empresa que olhou para a sua licença e viu que estava expirada e começou a entender quais são as suas obrigatoriedades a partir daí. Então, assim, é como tudo. A gente tem as experiências boas e ruins, e essa balança aí, né, se esse balanço vai ser positivo ou negativo, depende do posicionamento dos órgãos em relação à fiscalização, depende dessas exceções que estão sendo criadas, porque se for começar a criar exceção para tudo, também a coisa não vai andar, né? Depende da seriedade com que todo mundo for levar. É isso. E aproveitando o gancho, né, eu queria perguntar agora, não está nas perguntas, mas acho que tem tudo a ver com o que a gente está comentando, se já tiveram alguma experiência de autuação, advertência, sanção administrativa, enfim, pela falta do uso desse tipo de ferramenta, então, tanto antes do MTR em papel, né, quanto agora, se estiveram ou já ouviram falar de alguma coisa? Olha, no meu tempo, não.
Até o momento, não. O máximo que aconteceu foi o transportador e o destinador falar, olha, está preenchido errado, precisamos cancelar o MTR. Então, também tem toda a questão, né, do tempo que você pode cancelar o MTR. Você não pode fazer um MTR retroativo, né, do que já passou. Então, assim, são essas questões ainda que a gente não sabe exatamente como que vai funcionar, como que a gente vai fazer, né, estão tentando fazer esses ajustes. Tem a declaração de movimentações trimestrais, que acredito eu que é a oportunidade da gente estar fazendo esses ajustes, né, ajustando tudo que não foi emitido MTR, né, por vários erros. Então, mas assim, no que eu tive experiência até agora, nunca tivemos nenhuma atuação relacionada a isso. Apenas tipo em auditoria que pede, né, o documento, que pede o comprovante, mas aí que sim, não tem nenhum tipo de penalidade, exato, nada relacionado a exato. isso. E você, Esther, já teve alguma experiência relacionada a isso com os seus clientes? Não, ainda não tive. Eu acredito que realmente ainda os próprios órgãos ainda estão definindo como é que vão fazer como é que vão fazer a fiscalização e a autuação. Porque assim como o PGRS, né, é muito variável. Os clientes me perguntam, mas qual que é o valor da multa? Não tenho ideia, né? Porque varia de 1 a 100 vezes, né? O valor da moeda. O próprio decreto que você citou, né, tem um intervalo imenso entre a multa mínima e máxima. Então, a gente não tem como dar essa resposta. O PGRS mesmo, né, estamos falando de uma ferramenta do PGRS. Eu já vi casos em que empreendimentos muito parecidos tiveram multas muito diferentes pela mesma, né, por estar faltando a mesma informação, por exemplo, tá? Então, não tenho como dar essa resposta, eu acho que até os próprios órgãos estão se adequando a isso por enquanto. E também eu peço em todos os grupos que eu mantenho, né, de WhatsApp com os alunos, eu sempre peço para que eles vão me reportando as novidades e, né, tudo que eles forem experienciando, e até agora ninguém recebeu nem mesmo advertência em relação ao uso do MTR. Eu já tive aí mais de 200 alunos desse curso e até agora não tive nenhum reporte sobre isso ainda não. Mas eu acredito que a hora que as multas começarem a se efetivar mesmo, a coisa... Eu já estou vendo uma movimentação muito legal, né, de pessoal se cadastrando e tudo mais. Mas eu acredito que isso vai vingar mesmo a hora que as multas começarem a acontecer. Sobre essa pergunta 9 também, a Esther tinha comentado que ela já teve contato e mandou perguntas sobre o CINIR. Que tipo de pergunta você tinha mandado para eles sobre como funcionaria o CINIR, as principais perguntas que os alunos mandam? Diversas perguntas, né? Tanto sobre o uso do sistema mesmo, quanto em relação às obrigatoriedades, essas que eu falei sobre as exceções que eles estão criando, e a gente não né, sempre acaba ficando na dúvida quem que precisa, quem que não precisa, como que vai se dar a fiscalização, né? Eu tenho uma grande dúvida, por exemplo, sobre como o transportador vai comprovar, né? Digamos que o transportador está fazendo a coleta de um gerador domiciliar que não precisa de PGRS, então, portanto, não precisa do MTR. Como esse transportador vai comprovar que o gerador não precisava, né? Então, até por isso também eu indico que se faça. Inclusive, numa das reuniões, o ano passado, o Ministério do Meio Ambiente e a ABETRE estavam fazendo reuniões abertas sobre o tema. Numa das reuniões eu fiz essa pergunta e a resposta foi, bom, essa questão já chegou até nós e estamos discutindo. Isso já foi, acho que setembro, por aí, e até agora não me responderam nada a respeito. Eu pergunto também sobre
as definições de onde, a partir de que momento eu não preciso mais do MTR, digamos, a gente vai ter que ter o MTR em todas as etapas da cadeia, né? Então, se for um sucateiro que está vendendo, revendendo, você tem que ter o MTR em todas essas etapas, né? A gente só vai entender que você não que aquilo é um produto, a gente só vai entender né? Então, se você tem um subproduto na sua indústria, por exemplo, esse subproduto ele é resíduo, a gente só pode entender que aquilo é um produto se a junta comercial entender isso como produto, o seu contrato social entender isso como produto, o seu licenciamento ambiental, o seu memorial de caracterização do empreendimento, a classificação fiscal que está na nota fiscal, porque muita gente faz essa confusão, né? Ah, mas já tem a nota fiscal de produto, então eu não preciso, né? Mas será que isso é um produto em todas as instâncias, em todos os âmbitos isso é considerado um produto? Porque senão você vai precisar do MTR. E aí, por exemplo, vai chegar num momento em que o sucateiro vai vender no varejo para a pessoa física. E aí, como é que a gente vai continuar essa comprovação, esse registro? Então, esse tipo de pergunta, até agora, eu não consegui nenhuma resposta convincente. Agora, eu entendo até o porquê que a gente não tem essas respostas. A gente discutiu isso desde 2010, até antes, né? Eu falei que eu trabalho bastante com construção civil. O PGR-CC ele é obrigatório desde 2002, quando era 307 de 2002. E a gente faz uma discussão, por exemplo, de quem precisa do PGR-CC. É a construtora, é a contratante. Isso a gente já discute lá atrás. Então, isso tudo a gente está discutindo em relação ao MTR também, as mesmas questões. Essas questões são muito difíceis de serem respondidas pelos órgãos ambientais, porque eu acredito que eles próprios não têm um consenso. Não é uma questão de ter preparo ou não, é porque são questões que a gente já discute há muito tempo entre técnicos, advogados, né, entre fiscais. E se a gente não chegou num consenso há tanto tempo, não é porque agora vai ter o MTR que vai ter que a gente vai conseguir bater o martelo dessa forma. Acho que ainda vai ter muitas discussões por aí. Sim, é bem complicado, né? Na prática, tudo muda. E por fim, como vocês enxergam, qual é a perspectiva de futuro para a Política Nacional de Resíduos Sólidos nos próximos anos? Vocês acham que todas essas dificuldades vão ser sanadas? Mais 10 anos de discussão? O que vocês pensam sobre isso? Fique à vontade para começar. Olha, essa pergunta é tão difícil de responder. Quando começou a política nacional, eu ainda nem trabalhava diretamente com resíduos, né? E a gente tinha muita esperança, né, de que a coisa agora vai. Mas a gente viu aí muita coisa sendo protelada, os prazos sendo prorrogados, principalmente, né, em épocas de crise, porque afinal de contas o resíduo é aquilo que vai para debaixo do tapete, ele não dá voto e não aparece, muita gente nem sabe o que é resíduo sólido, né? Então é muito difícil de estudar esse panorama. Eu acredito que a implementação do MTR pode melhorar, tá? Mas não vai ser solução para nada. A gente tem aí uma série de medidas que precisam ser tomadas para que a coisa vá para frente. Eu acho que o marco do saneamento pode melhorar algumas questões, mas assim, nossa, isso daí dá matéria para outra live, gente, sério. Eu tenho boas perspectivas com o MTR, mas eu acho que ele é um pedacinho de tudo que precisa ser melhorado para que a gente tenha sucesso aí, especialmente falando da eliminação dos lixões, porque assim é de indignar a gente pensar que em 2021 a gente ainda tem essa quantidade absurda de lixões e as pessoas não sabem a diferença entre lixão e aterro. Se você perguntar isso, até pessoas que entendem do assunto, que tem uma formação e tudo,
são coisas muito básicas no nosso meio, mas que o público comum não sabe e não tem a menor ideia dos impactos que esses lixões causam aí fora, né? E é isso, tudo depende de muita coisa, política, não dá para dar essa resposta. Até pensei em jogar uma bomba aí falando da política, mas acho que não é assunto para agora, mas só todo mundo já sabe, né? Muda aí o governo, muda os políticos e, infelizmente, as questões sobre o meio ambiente, elas também mudam. Mas pode falar, Carol, desculpa. Não, gente, é exatamente isso que a Esther falou. E assim, né, no meu ponto de vista, se no estado de São Paulo, né, que é onde assim a gente está vivendo, presenciando, a gente já encontra tanta dificuldade, né, tantas coisas erradas, imagine no resto do Brasil, né? Então, assim, a política nacional é para o país inteiro. Então, assim, tem muitos desafios, muitas coisas para a gente, né, pôr em prática. Depende de política, obviamente, né? Não é uma coisa que vai mudar daqui para o final do ano, infelizmente. Recentemente eu participei também de um outro webinar, e aí o secretário de Meio Ambiente, ele falou assim, para vocês terem ideia, a gente não tem mais aterro controlado no Brasil. Não existe mais aterro controlado, eles viraram lixões. Então, assim, às vezes a gente acha que está caminhando, né, melhorando, e aí, no momento de crise, vem tudo abaixo. Então, assim, é muito difícil, né, não é fácil. Temos um longo caminho pela frente, mas vamos sempre ter fé, né, vamos estar lá fazendo nosso trabalho como pessoas relacionadas ao meio ambiente, tentando pôr isso em prática cada vez mais, que um dia, né, um dia vai dar certo. Se Deus quiser, um dia vai dar certo. Não vai ser amanhã, não vai, talvez nem daqui 10 anos, mas algum dia vai dar certo. Eu concordo com a Caroline. E eu queria fazer um complemento, que uma movimentação importante que a gente está tendo no momento é a revisão de normas pela BNT. Não sei se a Caroline está participando também. Que bom. E assim, além de estarem sendo revisadas normas que já estavam realmente muito, muito desatualizadas, como as de armazenamento de resíduos e a própria norma de classificação de resíduos, estão sendo criadas novas normas em que a gente vai ter, por exemplo, a questão do resíduo eletroeletrônico, que nunca se encaixou muito bem nessa classificação que a gente tinha. Isso é, só para vocês terem uma ideia, esse comitê ele tem 6 grupos de trabalho com diferentes temas, e então a gente percebe como a questão resíduos sólidos está se tornando muito mais destacada em todos os meios. Então, geralmente começa por norma técnica mesmo e depois vai puxando para as legislações. Então, é uma perspectiva boa aí que a gente tem pela frente. Não, com certeza, e principalmente de economia circular, né, que o nosso resíduo, o resíduo de uma empresa passa a ser produto para outra. Eu acho que isso também é fundamental, cada vez mais está em alta. Essa questão de sustentabilidade, né, do ESG está super em alta, as empresas estão cada vez mais preocupadas com isso, e eu acho que essa preocupação do lado do setor privado vai dar um impulso, sim, né, creio eu que vai dar um impulso, sim, para a política nacional, né, deslanchar nos próximos anos. Bom, gente, era mais ou menos isso que a gente tinha pensado, né, para a atividade de hoje. A ideia era mesmo fazer um bate-papo mais solto, né? Então, acho que vocês perceberam que às vezes ia para estava na pergunta 5, voltava na 4 e tal, porque ia conduzindo de acordo com o debate mesmo, né? A ideia não era ser uma coisa muito fechadinha. E só um comentário sobre o que vocês fizeram. No caso, eu não sou, apesar da disciplina ser de ambientais, eu sou do BCH, eu faço políticas públicas. E é muito curioso que muitas coisas que vocês disseram aqui, eu estudei durante minha graduação de políticas públicas. Então, toda essa dificuldade de implementar uma política pública, ainda mais uma política pública nacional, né, a dificuldade de integrar uma ação coordenada do governo federal com os governos estaduais, com as prefeituras,
e ainda mais num tema tão difícil quanto a questão ambiental no nosso país, né? Então, é muito legal, porque esse é um tema muito interdisciplinar, né? Dá para ver sobre diversas facetas, diversas formas de debater esse assunto. Bom, agora a gente caminha mais para o encerramento da atividade mesmo, né? Queria saber se alguém tem algum comentário a fazer, alguma dúvida, se as nossas convidadas querem fazer alguma consideração final sobre esse nosso webinar. Somente agradecer mesmo a oportunidade e fico à disposição aí para tirar maiores dúvidas. Se vocês quiserem me passar o meu e-mail para os alunos também, fique à vontade. Eu também gostaria de agradecer o convite mais uma vez, né, poder estar participando aqui com vocês. Digo mesmo que a Esther, podem passar meu contato, fico à disposição para qualquer dúvida, no que eu puder ajudar, sempre estarei à disposição. Perfeito, gente, a gente agradece muito a presença de vocês duas. No caso, nosso grupo aqui formado pela Bárbara, pelo Caio, a Isabela, Lucas, que no caso sou eu, e o Rodrigo. E agradecer a disposição de vocês de arranjar um tempinho aí no domingo, né, que é o dia que a gente conseguiu, mas para fazer esse debate muito importante, que é avaliar a implementação do CNIR, a relação com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ver como isso é um assunto complexo, né, vocês com toda trajetória, com todo o currículo que vocês têm, com certeza enriqueceram muito, e tenho certeza que os estudantes da disciplina também vão gostar. Obrigado, gente.